quero compartilhar com vocês. Tu me ajuda? João, consegue? Capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Do verso 1 ao verso de número 10. Se você conseguir colocar na tela, eu leio aqui na tela. Amém? Vou ler aqui por causa dos refletores ali no meu olho, senão depois eu não consigo enxergar nada. Diz assim, pode ficar sentados. Passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Verso 2. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte, e sentando-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: volta lá um pouquinho, isso, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro no caso, disse a Jesus: aqui a um rapaz, outras versões, a um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, outras versões, 2 peixinhos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assentasse, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Amém? Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Ó Deus eterno e bendito, nessa noite nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu poder. A ti é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai querido, Pai amado, Senhor, a tua palavra agora há de ser apregoada. Fala, Senhor, os nossos corações como tu sempre tem falado aqui nesse lugar. Que a tua palavra encontre, Pai querido, Pai amado, guarida nos corações, e que produza frutos dignos de arrependimento, de forma que o teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode deixar o texto. Eu li aqui a King James atualizada. Eu estou tão acostumado com a João Ferreira de Almeida que eu leio ali, só que o da mente está... Mas é a King James, uma versão atualizada. Redobre aqui a sua atenção, por gentileza. O tema da mensagem nessa noite é multiplicação. Estamos nos preparando para a virada do ano. Hoje, dia 19, então nós temos aí aproximadamente 11 dias para depois vir a virada do ano. O ano de 2025 é o ano da... Tá comigo não. O ano de 2025 é o ano da multiplicação. Mas o 2024 ainda não acabou. Algumas coisas aqui me chamam muito a atenção. Eu sei que aqui na igreja tem alguns irmãos que estão dentro daquele grupo que eu tenho ali, que eu libero palavra, que é a reflexão diária. Uma boa parte do que eu vou falar aqui está lá. Mas eu quero aprofundar com os irmãos e compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração dentro desse texto. Sabemos muito bem, redobre a sua atenção, olha aqui para mim. Sou bonito não, sou feio, mas dá glória a Deus, mas olha para mim. Jesus, ele vai operar 2 milagres
aqui os adolescentes, 2 multiplicações. Quantas vezes Jesus vai fazer multiplicação? Quantas? Vamos lá, as mensageiras e os embaixadores, quantas vezes? 2. Multiplicação de pães, ou multiplicações de pães, corrigindo aqui, acontece na Bíblia pelo menos 3 vezes. A primeira vez que acontece isso, se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 42 ao verso 44, onde Eliseu vai ser o instrumento que Deus vai usar, para que com poucos pães, pudesse alimentar 100 homens. Essa é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia um quadro que nem esse, de um milagre de multiplicação. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus realizou por 2 vezes o milagre da multiplicação. Quantas vezes? Isso aqui me chama a atenção, porque a primeira vez que Jesus ele vai realizar a multiplicação, é o texto que nós lemos, esse texto de João, é a primeira multiplicação que Jesus vai fazer. Na primeira multiplicação, Jesus, ele vai agora utilizar 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos. Quantos pães? E quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, Jesus ele vai utilizar 7 pães e alguns peixes. A Bíblia não vai dizer quantos peixes nessa segunda multiplicação. O que me chama a atenção aqui é que a primeira multiplicação você vai encontrar os 4 evangelistas, ou nos 4 evangelhos, a primeira multiplicação sendo agora narrada por cada um, dentro da sua ótica. Você vai perceber que tanto os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dar o seu ponto de vista quanto à multiplicação, e o evangelho de João também vai relatar sobre a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Já agora, a segunda multiplicação de 7 pães e alguns peixes, não vão ser todos os evangelhos que vão citar, apenas 2, o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. O que me chama a atenção, eu vou pegar aqui um gancho quando o pastor Hebe faz as aplicações dele e as analogias. Quando nós pegamos 5 pães, que Jesus vai multiplicar na primeira multiplicação, e quando a gente pega 7 pães na segunda multiplicação, 5 com mais 7 foi muito fraco, pessoal aí bom de matemática. 5 com mais 7 12, presta atenção, 12 pães que será utilizado entre a primeira e a segunda multiplicação para alimentar um povo. Por que 12? Porque 12 era o número que havia de pães que era trocado justamente agora na mesa da propiciação no lugar santo. Eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando também e apontando dentro do quadro da tipologia para os 12 apóstolos. Também lá em escatologia, quando fala sobre os 24 anciãos, simbolizando também os 12 apóstolos e simbolizando as 12 tribos de Israel, 24. Então o contexto dos pães é 12, só que aqueles pães que ficavam no lugar santo, em cima da mesa dos pães da propiciação, só quem poderia comer, usufruir dele, seria o sacerdote. Todo sábado, o sacerdote ele passava pelo átrio, chegava no lugar santo. De um lado tinha a menorá, também chamada de candelabro, no meio o altar do incenso, e no canto tinha a mesa dos pães da propiciação, ao qual tinha 12 pães. E todos os sábados ele poderia utilizar daquele pão para poder se alimentar, ou se ele não quisesse, mas outros deveriam ser colocados no lugar. Então 12 pães ali era apenas para um grupo seleto, que estava direcionado toda a tribo de Levi e aos sacerdotes. Mas na nova aliança, Jesus vai pegar 5 pães, Jesus vai pegar 7 pães e vai multiplicar. Só que agora não está seleto, nem está resumido apenas para o ministério levítico e os sacerdotes, mas ele faz com que uma multidão se assente e comece a se alimentar, porque o pão vivo que desceu do céu agora está disponível para todo aquele que quer, que tem sede e que tem fome de se alimentar da palavra viva que é Ele. O pão vivo
que desceu do céu. Não é à toa que você vai entender dentro desse texto que ele vai resumir e ele vai fechar o capítulo de número 6, falando sobre também o pão vivo, que é ele. Dá um glória a Deus, por gentileza. Eu não sei se beber a água, mas eu vou beber. Então, a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixes. Perceba, se de um lado eu tenho, na primeira multiplicação, também conhecida como a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, teria alimentação, iria alimentar cerca de 5.000 homens. Este milagre é relatado, como eu falei, no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. A primeira multiplicação alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira multiplicação, guarda isso que eu vou te dizer, sobraram 12 cestos cheios, e na segunda multiplicação 7 cestos cheios. Na primeira multiplicação havia 5 pães e 2 peixes, na segunda 7 pães e alguns peixes. Na primeira multiplicação quem dá o alimento é um menino ou um jovem. Na segunda multiplicação quem vai dar o alimento é justamente os discípulos. 4 figuras vão se destacar dentro disso. Quantas figuras? 4. Lembrando que na primeira multiplicação, 12 pães, 7 pães, 5 pães e 2 peixes. Na segunda, 7 pães e alguns peixes. Na primeira multiplicação, o menino traz o pão. Na segunda, os discípulos vão trazer. 4 coisas aqui me chamam a atenção, ou 4 coisas estão inseridas aqui, ou 4 figuras que eu vou destacar aqui nesse contexto. Primeiro, o que está inserido? Jesus. Repita, dentro desse cenário, a primeira coisa que vai se destacar é Jesus. A primeira. A segunda coisa que vai se destacar aqui é os discípulos. Repita, os discípulos. A terceira coisa que vai se destacar aqui é o menino. Fala, o menino. Agora a terceira coisa que vai se destacar aqui é a multidão. Fala, multidão. Então dentro desse cenário aqui, eu encontro essas 4 coisas que vão se destacar, que eu aqui classifiquei. A primeira, Jesus. A segunda, os discípulos. A terceira, o menino. E quarto, a multidão. Dentro disso daqui, há um cenário que não vai mudar entre a primeira multiplicação e a segunda. Qual é o cenário? O cenário do ambiente. Qual é o cenário do ambiente? Deserto. Tanto na primeira multiplicação, quanto na segunda, eles estão atravessando um deserto. E na primeira agora Jesus vem, atravessa o mar, e ele agora vai subir agora ao monte para poder orar. E ele vai ensinar. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus ficou ensinando, só que ele vai perceber que uma grande multidão vem ao encontro dele. Por que a multidão vem ao encontro dele? Por causa dos sinais que ele operava. Repita comigo, aonde Jesus está, sinais têm que acontecer. Eu vou repetir mais uma vez, aonde Jesus está, sinais têm que acontecer. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu consigo perceber a presença dele no nosso meio. Porque independente do deserto que você esteja passando, atravessando, isso não impede ele de operar milagres na minha vida e na tua vida. O ambiente, por mais difícil que seja, ou por mais complicado que eles se apresentem a nós, isso não impede Jesus de chegar no nosso deserto. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui, primeiro, o ambiente, deserto. Só que Jesus agora é a primeira coisa que me chama a atenção dentro desse ambiente. Porque apesar de ser totalmente controverso, Jesus está. Apesar de não ser o ambiente que eu queria, Jesus está. Dá um glória a Deus. Jesus está.
Das 4 coisas que eu falei para você, a primeira é Jesus. O verso de número 6 vai dizer que Jesus sabia o que deveria fazer. Qual é o contexto? Eles atravessam para o outro lado de Tiberíades. O povo chega até ele por causa dos sinais que ele operava. Ele percebe, ele vai ensinar, ele vai pregar. A Bíblia não diz quanto tempo, mas o povo, ele percebe que está com fome. Então ele vira agora para Filipe e vai dizer o seguinte: compra alimento para poder alimentar esse povo. O texto vai dizer, aquela grande multidão, que agora Filipe olha e vai dizer o seguinte: como? Temos aqui 200 denários, mas o que é 200 denários para poder comprar pão, alguma coisa para alimentar esse povo? Não é nada. Então, de um lado tem alguém que tem algo nas mãos, mas o que ele tem, ele acha insuficiente para resolver o problema. Eu vou repetir. O cenário agora é totalmente controverso, aquilo que Filipe vê. O que ele vê, o que ele tem não é o suficiente para suprir a necessidade e a fome de quem está ali. Só que Jesus no verso 6 vai dizer, bota o verso 6 para mim por gentileza, tu consegue? Que Jesus fala isso para Filipe, para o provar, algumas versões para o experimentar, porque ele continua dizendo, pois ele bem sabia o que ia, ele bem sabia o que ia. Então presta atenção, Filipe com o que tem, apesar de ser, que ele olha 200 denários, para ele é pouco para sustentar uma multidão, alimentar uma multidão. Só que Jesus sabia o que ele precisava fazer. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você veio buscar, mas uma coisa eu sei, ele sabe o que precisa fazer na minha vida e na tua vida. Alguém ao teu redor pode olhar e falar o seguinte: para ela não dá, para mim ajudar da minha maneira não dá, para mim agora alcançar está fora das minhas condições. Mas os céus mandam dizer para alguém, ele sabe o que ele precisa fazer pela tua casa, pela tua família, pela tua parentela. Ele sabe o que precisa fazer por você. Para o homem não tem jeito, mas para Deus nada é impossível para aquele que crê. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que ele precisa fazer. A segunda coisa que me chama a atenção, como eu falei dos discípulos, é que os discípulos, a visão de Filipe é essa: o que eu tenho não dá, o que eu tenho não é o suficiente, o que a gente tem não vai dar para alimentar essa multidão. E quantas vezes nós acabamos menosprezando aquilo que nós temos nas nossas mãos, porque achamos que aquilo que nós temos não é o suficiente para poder realizar aquilo que Deus tem que fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos. Fala para quem está perto de você aí, fala para essa pessoa, o que você tem é o suficiente, não subestime. Qual o nosso grande problema? Em subestimar. Quantas pessoas eu conheço que de repente tem uma prova para fazer, um concurso para fazer, e pensa, é muito difícil, não vale a pena, eu não vou conseguir. Deixa eu falar algo para você, não importa quantas vezes você tente, não importa quantas vezes você até mesmo não venha a ser classificado, mas a palavra é continua, continua, continua. Não se limite porque não deu certo dessa vez. Continua, tenta de novo. Não pare porque não aconteceu da maneira que você imaginava. Dá a volta por cima, se levanta, tenta de novo, tenta outra vez. Mas pelo amor de Deus, não pare, não desista, não subestime aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Oh, glória! Esse é o cenário dos discípulos. Filipe olha e fala o seguinte: não tem como, o que é isso que nós temos para essa grande multidão? Mas Jesus sabia o que ele precisava fazer.
Terceiro, o menino. Aí o menino entra em cena. E agora André vai pegar e vai falar, ou melhor, Felipe, o outro é André. André pega e fala assim, Felipe fala assim, ó, tem um menino aqui, que ele trouxe 5 pães e 2, presta atenção, mais uma vez, alguém pode pensar, o que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Fora mulheres e... O que me chama a atenção no menino é porque ele sabe que o que ele tem é pouco para aquela grande multidão, mas ele resolveu entregar o pouco que ele tem nas mãos daquele que tudo pode fazer. Eu vou melhorar. O menino, ele percebe e ele sabe muito bem que o que ele tem é pouco, mas ele não menospreza o pouco que ele tem. Ele pega o pouco que ele tem, e cá para nós, talvez o pouco que ele tivesse ali era tudo quanto ele tinha. Entrega os discípulos entregar para Jesus, trocando em miúdo. O que você tem hoje, não menospreze, não coloca de lado, não abandona, mas pega isso que você tem hoje e apresenta nas mãos dele. Ele não precisa de muito para operar milagre. Ele só precisa de alguém que tenha fé nele para entregar o que tem nas mãos dele. Por que nós nos frustramos? Porque nós focamos muito mais naquilo que nós não temos. E nós acabamos desprezando aquilo que nós temos. A gente foca mais na nossa necessidade do que naquilo que está nas nossas mãos. Mas esse menino, eu aprendo uma lição com ele. Qual é? A necessidade, ela pode ser grande. O que eu tenho pode ser pouco, mas vai ser pouco se ficar nas minhas mãos. Mas se eu entregar nas mãos dele, o pouco que eu tenho é capaz de alimentar a multidão. Qual a nossa maior dificuldade? Concentrar força para investir naquilo que nós temos. Porque olhamos pela janela da vida e achamos a grama do vizinho mais verde do que a nossa. Achamos o outro melhor preparado do que nós. E muitas vezes falamos, Senhor, por que tu não usa ele? Por que tu não usa ela? E Deus fala o seguinte, ei, eu quero você, do teu jeito, com um pouco que você sabe, com um pouco que você canta, com um pouco que você prega, mas faz o favor, se apresenta para mim hoje. E entrega aquilo que para você pode ser pouco, para muitos pode ser pouco, mas nas minhas mãos é o suficiente para mim operar um milagre. A gente desiste, a gente entrega os pontos, quando a gente olha e menospreza aquilo que nós temos nas nossas mãos. Pelo amor de Deus, tudo que você tem e tudo que vem às tuas mãos é obra de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Pega isso, ainda que para os outros seja pouco, entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos dele. Entregar nas mãos dele é confiar nele, depender dele, se voltar para ele e reconhecer, se ficar comigo, eu sei que não dá, mas se for para tuas mãos, o milagre acontece, o quadro muda, a situação muda. Deus tem o poder para operar milagres. Deus tem poder para operar milagres. Quarto, a multidão. A multidão vem, primeiro, pelos sinais que ele operava. Está no início do texto. Por que eles vêm atrás de Jesus? Pelos sinais que ele operava. Mas por que Jesus ele prega a palavra primeiro, ele ensina primeiro? Pelo simples fato que milagre não gera intimidade, mas intimidade, mais uma vez,
Milagre não gera, mas intimidade. Então Jesus utiliza da palavra, semeia a palavra, para depois começar a operar milagre. Ele sabia o que precisava fazer. Em João 5, ele agora está subindo para uma festa em Jerusalém, uma festa dos judeus. E quando ele está subindo agora, ele vê uma porta chamada Porta das Ovelhas. Ele entra por aquela Porta das Ovelhas. O que tinha do outro lado? Cegos, mancos, coxos, ressecados. Apesar do quadro de ter pessoas enfermas e doentes, a essência daquelas pessoas era ovelha. A porta dizia, Porta das... Ele entra, tinha uma multidão ali esperando um milagre acontecer pelo movimento das águas? Tinha. Só que naquele dia, quem chegou naquele lugar era maior do que a fonte. Quem chegou naquele lugar era maior do que anjo. Tinha uma multidão, mas ele chegou para alguém e ele sabia o que ele precisava fazer. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Ele está em nosso meio. Independente da cura que você precisa, do milagre que você precisa, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Marcos capítulo de número 5, a partir do verso de número 19 ou 20, você vai perceber que uma mulher, que Jairo agora vai atrás de Jesus, porque a filha dele estava enferma em casa. E você vai perceber dentro do texto que uma multidão acompanha Jesus. Jesus está vindo da cidade dos Gadarenos e a multidão espera ele na praia. E naquele exato momento agora, por que a multidão esperava Jesus na praia? Porque sabia que ele podia operar os milagres que eles precisavam. Então os sinais arrastavam pessoas. Mas no meio daquela multidão tem um homem que tem uma filha dentro de casa, aonde o seu título principal da sinagoga não poderia curar aquela jovem com 12 anos. Não poderia restabelecer aquela jovem, não poderia dar vida àquela jovem. Então Jairo agora vai até aquele homem. Por quê? Porque ele sabia muito bem que só Jesus poderia operar o milagre na vida daquela menina. O que fez Jairo procurar Jesus? A enfermidade dentro de casa, que ele não encontraria solução com todo o conhecimento e com toda a sua religiosidade, mas sabia muito bem que o homem que estava chegando de barco tinha poder para mudar a história e o contexto da vida daquela menina dentro da casa dele. Jesus sabia o que precisava fazer para mudar a história da vida de Jairo, e Jairo sabia muito bem que ele deveria procurar os sinais. Marcos vai dizer que os sinais seguiriam os que? E em meu nome expulsariam demônios, falariam novas línguas. Os sinais seguiriam os que crêem. Aonde Jesus chega, a multidão ela se aglomera para poder ouvir a sua palavra e receber da parte dele. Deixa eu aplicar algo para o teu coração. Você veio nesse culto nessa noite, mas sair da maneira que você chegou, você não sai. Há milagres do Senhor para a tua casa e para a tua vida. Mas olha, pastor, a minha situação está complicada, o que eu tenho é muito pouco. Ele não precisa de muito, o pouco você tem é o suficiente para ele operar o milagre. Para ele operar o milagre.